Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente, Luiz Fernando do projeto Cartão de Embarque. Hoje temos uma convidada nova, olha quem apareceu aqui, Poranga Miranda! Seja bem-vinda! Oi, Luiz. Obrigada. Bom, pessoal, hoje a Poranga vai falar um pouco sobre marketing pessoal, né? Então nós passamos já, como vocês podem olhar aí os outros vídeos, passamos por várias fases, né, de como fazer uma inteligência emocional, como crescer emocionalmente. E o marketing pessoal faz muito parte desse processo também, porque é a forma como você vai se vender para o outro, né? Você vai se vender para um emprego, vai se vender para um relacionamento, é a forma como você vai se relacionar. Não é o networking ainda, né? O networking a gente vai falar lá na frente, mas é a forma como você vai se impor numa relação, né, Poranga? É isso Por aí, Luiz. exemplo, eu estava usando todas as camisas diferentes, né, para não repetir no vídeo, né? E hoje estou de uniforme. Olha aqui, novinho, tá? Está de ponta cabeça para vocês, tá invertido, mas estão lá. É uma forma de marketing, Poranga, fazer isso aqui, Com fazer usar uma certeza, camisa com o Luiz. nome do projeto e tudo mais. Com certeza, né? Com certeza, usar uma camiseta personalizada faz toda a diferença, né? Ó, se Já alguém quiser uma a camiseta marca. dessa aqui, ó, me aciona aí que a gente negocia, hein, tá? Facinho. Só o Vou pedido. querer uma, pode providenciar, hein? Sai no final da semana, já tá aí. Eu mando para você. É o modelinho fit para meninas, hein? Gente, o meu modelo é GG, mas não fala isso para ninguém. Mas vamos que vamos. Poranga, conta para mim, como que como que você faz? Você contou antes da gente começar, aqui nós estávamos conversando, você me contou Aham. de várias situações, né, de entrevista ou de pessoas que você contratou que, de certa forma, deram certo ou não deram certo naquela oportunidade, tudo mais, por vários comportamentos, né? Sim. Quando você os entrevistou, né, quando você estava conversando com eles, ou quando depois que você estava trabalhando com eles já, como que você avalia o marketing pessoal em cima dessas pessoas? Como, era de uma forma antes e mudou? Era a mesma coisa? Como que você acha que ele estava preparado para isso? Eu acho, Luiz, que isso tem evoluído com o tempo, né? Se a gente pensar em marketing pessoal há, sei lá, 30 anos atrás, existia um padrão, né? Você falava, mulheres tinham que ir de tailleur, salto alto, e os homens de terno e gravata, né? Você tinha um padrão pré-estabelecido e era isso que se seguia, né? Hoje, isso já mudou bastante. Eu acho que não existe um padrão rigoroso, não existe um modelo a ser seguido, no entanto, você tem que tomar cuidado com algumas coisas, alguns pontos importantes, né? Com relação a várias coisas para uma entrevista que abrange o marketing pessoal, que não é apenas a vestimenta, é é o asseio pessoal, é a forma que você fala, é a forma como você se apresenta, é vocabulário. Acho que tem um composto aí, né, que é muito avaliado quando você entrevista um, um candidato para uma vaga numa empresa, né? Eu acho que também a gente tem que considerar que, conforme a empresa que está contratando, você tem que fazer uma pesquisa prévia quando você vai a uma entrevista para entender um pouco daquela empresa, como que ela funciona, quais são as características que ela tem, se ela é uma empresa mais formal ou uma empresa mais informal. Por exemplo, se você vai a um banco, uma entrevista de um banco, num emprego num banco, é diferente de você numa entrevista numa agência de publicidade. Então, você tem que fazer uma adequação também pensando no seu futuro empregador, né? Porque a aparência também conta, né? Também faz parte do marketing pessoal, né? Eu acho que além disso, a questão do não só da apresentação física, você está bem com o cabelo cortado, arrumado, limpo, né? Uma roupa limpa, uma característica, ou maquiagem ou não, isso acho que depende da pessoa, mas enfim, que você tenha uma boa, cause uma boa impressão, né?
Uma entrevista de emprego é muito parecido com um encontro romântico, vamos dizer assim, né? Você vai num encontro, você se arruma pensando que você pode, né, encontrar uma pessoa bacana, ou que você tem interesse por ela. Então você vai se arrumar, vai se maquiar, vai pôr uma roupa legal, uma roupa que você gosta, que você se sinta bem, confortável, bonito, atraente. A mesma coisa acontece na empresa. Você também tem que causar essa boa impressão. É muito importante, né? E acho que, além disso, é extremamente importante também é que a pessoa tome muito cuidado com como ela conversa, o palavreado, né? Você não se usa muito gírias, não se usa muito palavrão, né? Expressões idiomáticas que são muito estão muito ligadas a um certo tipo de comportamento ou faixa etária. Então, você tem que ser, de qualquer forma, um pouco mais formal na sua apresentação, na forma como você se descreve, no que você gosta de fazer, como você enxerga a empresa também, e o que você espera da empresa também, porque é uma troca, né? Uma entrevista não necessariamente seja um interrogatório, né? A pessoa ficar te perguntando mil coisas, você ficar lá respondendo com medo, não é isso. Acho que você tem que fazer uma troca, né? Conversar, se vender, né? O que eu gosto de fazer, o que eu penso desta oportunidade, como eu posso me desenvolver dentro da empresa, nesta oportunidade de trabalho, qual é o seu interesse futuro naquela empresa, ou não, ou vai ser uma experiência porque eu quero fazer isso e depois eu quero fazer outra coisa, ou eu quero ir para um outro patamar, ou ter uma outra experiência. Hoje, acho que está muito mais aberto, né, a esse tipo de profissional, um profissional que seja mais aberto a oportunidades, né, que tenha um multiconhecimento, ou que busque um multiconhecimento, que o pessoal chama muito hoje de profissional 5.0, né? É uma pessoa que meio que navega por várias áreas, não fica só naquela estanque na sua função, e não procura entender um pouco como funciona outros departamentos, outras áreas, que eu acho que é super importante, né? Isso, Então, na acho que verdade, significa que, assim, o marketing pessoal hoje, ele não é focado apenas em uma coisa, né? É você com conseguir certeza. conectar várias situações diferentes, né? No mesmo ponto. No vídeo 3, eu conversei com o Nelson Sartori, que é um professor de língua portuguesa, e falamos um pouco sobre isso também, né? Sobre o linguajar, né, dos jovens agora no trabalho e tudo mais. Principalmente em tempos de WhatsApp, né, que você acaba mandando palavras reduzidas, né, VC, TB, PQ, entre outros. Aí você é louco, né? Imagina falar pro seu chefe na Uhum, entrevista, seu possível chefe. uhum, Você é louco, cara. Gosto pra caramba de lá, meu. uhum. É uma conexão de todos os pontos, né? Sim. E como a gente consegue fazer, né, para que o jovem consiga entender exatamente que esse não é um ponto único, né, de seguir. Isso não é uma decisão não, uma escolha única, né? Você tem que pegar um pouquinho de cada área, né? Então falar o português correto, manter o asseio correto, tentar falar da melhor forma, né? Não falar, mas também gesticular. Eu tenho muito medo disso, né? Hoje, se eu falo bem, falo mal, é uma coisa que eu estou aprendendo ainda, né? Até na frente da câmera, que é o novo futuro, né? Todo mundo agora fazendo live. Como que é essa conexão, né, entre como que a gente vai conseguir mostrar para eles, ou o jovem conseguir entender, né, que ele precisa pegar um pouquinho de cada área, né, para se tornar um profissional completo. Olha, Luiz, eu acho que não tem segredo. Eu acho que na vida tudo é aprendizado, né? A gente aprende a vida toda, né? E basta querer aprender. Então, acho que a gente tem que buscar essas informações, ler, né? Ler especialistas na área. Tem pessoas que trabalham com isso hoje, que é marketing pessoal na gestão de vestimentas e comportamentos, enfim. Então, você tem muito material na internet, muito material no YouTube, enfim, em qualquer uma das ferramentas que existem disponíveis para você ler, estudar, para ouvir a opinião das pessoas.
que trabalham com isso, né, se especializaram nisso, e você vai tirando delas aquilo que você acredita que se encaixa no seu perfil, né? Porque não é porque também uma pessoa está falando, você tem que fazer isso, isso e isso, que esta é uma verdade absoluta. Você tem que aproveitar esse conhecimento para trazer para você aquilo que cabe no seu perfil, né? Como profissional, como pessoa e como profissional, principalmente, né? Então, estudar, aprender, isso, adquirir conhecimento é uma prática eterna. A gente não pode parar de aprender nunca, né? De buscar conhecimento nunca. Então, eu acho que o caminho é ler e procurar pessoas que trabalham com isso, que dão dicas e orientações sobre isso, para você fazer a melhor adequação ao seu perfil. Tanto o que você veste, o que você pode usar, o que seria adequado você usar, como o seu linguajar, como o seu asseio, como você escreve também, que isso a gente está falando do falar, mas o escrever é extremamente importante também, né? Como você comentou, de encurtar palavras, como uma mania agora, né? De você reduzir textos e para ser uma coisa mais rápida, mas você tem que considerar que no ambiente de trabalho, você não trabalha com pessoas só da sua idade, você trabalha com pessoas de várias faixas etárias, com várias formações diferentes, e que podem compreender aquilo de forma totalmente diferente. Então, usar o bom português, né, tanto falado como escrito, é muito importante, com certeza, para você deixar claro o que você precisa, o que você gostaria, o que você está dando como resposta ou como análise de alguma demanda que você teve, de algum trabalho que te foi dado, e você tem que saber se reportar adequadamente. Então, tem que estudar bastante, tem que ler bastante, tem que melhorar vocabulário, né? Quanto mais extenso o seu vocabulário, melhor você se faz compreendido por todos. Então, é um aprendizado contínuo, com certeza, com certeza. E Não sei se eu o... respondi o que você que perguntou. Não, a ideia é conversar mesmo sobre esse ponto, né? Dar ideias para essa galera também para fazer aquilo que precisa ser Uhum, feito, né? Então, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui que buscar livros, né, é bastante interessante. Você tem uma prateleira de livros aí atrás, eu tenho uma aqui do lado, mas exatamente são todos os livros que acabam ajudando nessa situação, né? Eu li os livros do Senhor dos Anéis, por exemplo, né, uhum, da coleção do Senhor dos Anéis. Cara, são uhum. livros dificílimos de ler, né? São palavras difíceis de ler, é um texto muito complexo. Então, assim, não seria aquele livro específico, assim, estou criando o meu vocabulário, né? Porque você não vai ficar falando de Hobbit a toda hora, não vai ficar falando de queimar o anel lá na montanha, de fazer dos anões lá, dos magos e tudo mais. Mas sim de usar jornais, por exemplo, né, que é uma linguagem mais usual e tudo mais, né? Você entender exatamente como está acontecendo. Mas eu queria puxar um assunto agora bastante interessante que aconteceu com a gente, né? A relação do marketing pessoal. Lá atrás, né? Só para contar aí para o pessoal, ano passado eu conheci a Poranga numa viagem para fora do país, onde nós ganhamos uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Uhum. E quando a instituição que deu a bolsa para a gente montou um grupo no WhatsApp, a Poranga, né, mandou uma mensagem para todo mundo, falou: oi, tudo bem? Eu sou a Poranga, estarei com você lá nos Estados Unidos. Poranga, conta pra gente, marketing pessoal é só atentar a si mesmo ou também atentar a essa conexão ao outro, né, da forma como você montou lá atrás? Nossa, absurdamente relevante isso que você está falando, Luiz. A questão da comunicação, né? A boa comunicação, a interação com as pessoas. Nossa, é muito importante, porque ela mostra um pouquinho quem você como você se comporta, como você enxerga as pessoas, né? O valor que você dá para as pessoas. Então, é muito importante se comunicar, trazer assuntos, trazer para o seu relacionamento, né? O que é até uma coisa comum, né? Num ambiente de trabalho, você ter um grupo que você almoça,
junto, ou toma um lanche, ou janta, ou sai na sexta-feira para tomar uma cerveja. Sempre tem um grupo que tem mais afinidade, ou que trabalha no mesmo ambiente, ou no mesmo departamento, na mesma área, mas é muito... Esse exemplo que você deu tem muito a ver com essa questão de um profissional multidisciplinar, sabe? De um profissional multidimensional, né? Que se chama hoje. Porque o que acontece? Da mesma forma que eu lido com as pessoas e procuro me conectar com elas, né? E conversar e conhecê-las, enfim, criar um laço de relacionamento, isso vale quando você transporta para uma área corporativa e você trabalha isso entre departamentos. Então, eu ir a um departamento e me apresentar, mesmo não sendo o meu departamento, eu falo, eu sou a Poranga, eu trabalho no marketing e eu queria conhecer aqui a área financeira, a área jurídica, porque você conhece muitas pessoas em área corporativa muito por e-mail, né, pela intranet, por correspondência internas, enfim, né, você às vezes não conhece pessoalmente. Então, é muito legal você fazer esse contato pessoal, conversar, olhar nos olhos, ver quem é a pessoa com quem você pode trocar experiências e até precisar dela profissionalmente, porque não é porque você trabalha numa área que você não tem ligação com outras áreas, né? Eu trabalho no marketing, mas eu tenho, obviamente, que trabalhar com uma área comercial, tenho que trabalhar com uma área jurídica, porque tudo tem que estar dentro de uma legalidade ou dentro de um processo que existe dentro da empresa, tenho que trabalhar com a área administrativa, tenho que trabalhar com a área financeira, tenho que trabalhar com a área de recursos humanos, enfim, você tem que trabalhar com todas as áreas. Dificilmente você não tem interlocução com outras áreas. Então, fazer essa ponte, criar esta relação com as pessoas facilita muito o trabalho, o seu trabalho, né, o nosso trabalho, quando você está desenvolvendo algum projeto, ou enfim, você tem uma demanda X, precisa fazer essa demanda e você precisa de outras pessoas para ajudar a construir essa demanda, né? Essa necessidade. Então, é muito, muito importante fazer isso. Eu faço, você falou isso, mas para mim é muito natural, né? Eu sempre fiz isso, todo lugar que eu trabalhava, sempre em todo departamento, eu sou Poranga, eu ia me apresentando, todo mundo ficava assim, olhando meio espantado, o que essa pessoa está falando aqui? Porque eu acho muito legal que as pessoas me conheçam o que eu faço, né? E que se precisarem de mim, sabem onde me encontrar, sabem quem eu sou, me viram fisicamente. Então, eu acho que isso é muito interessante, é muito importante, é muito relevante no ambiente de trabalho, não só social, né? Mas no ambiente de trabalho, a gente fazer essas conexões, né? Eu acho muito relevante, foi muito bem lembrado essa questão do marketing pessoal. E isso traz outro ponto, né? Então a gente começou a falar sobre a forma como se veste, a forma como se aceita e tudo mais, e um ponto vai puxando o outro. Eu lembrei agora também, né, de exatamente, você vai fazer essa questão de procurar outras pessoas, né, para se apresentar e tudo mais, né? Eu tenho uma dificuldade grande com isso, né? Estou melhorando, né? Estou desenvolvendo esse ponto, mas para mim ainda é um pouco barreira, né? Uhum. Só que tem um ponto atrás disso ainda que seria: vale a pena puxar qualquer assunto? Ou existem aqueles assuntos coringa que você fala assim, esse aqui eu posso puxar em qualquer lugar? Ou aqueles que estão falando, isso aqui não dá para falar em hipótese alguma, não dá para chegar num grupo de pessoas, trabalho ou onde quer que seja, e falar, se eu começar a falar sobre esse tema, né, vai ser um problema. Existe o ditado que política, futebol e religião já ninguém comenta porque sabe que dá discussão, há uma polarização mais forte e tudo mais. Uhum. Há outros temas também que devemos evitar? Olha, Luiz, é difícil, né? Eu acho que é difícil a gente engessar isso, né? Porque depende do ambiente, depende da empresa, né? Que você tá, depende do tipo de trabalho. Então, acho que isso varia muito, mas obviamente assuntos pessoais devem ser evitados, a não ser que você crie realmente uma amizade verdadeira com alguém dentro da empresa, que isso acontece. Você não tem só colegas de trabalho, às vezes você faz grandes amigos dentro da empresa. E aí você tem toda a liberdade de falar sobre assuntos pessoais, né? Coisas que estão acontecendo na sua vida, os seus desejos, os seus anseios, ou algum problema que você tem, até algum desgosto, alguma coisa que tenha te acontecido
dentro da empresa, profissionalmente, que você tenha ficado chateado, então tudo bem, se você tem muita afinidade e muita confiança, ok, mas eu acho que assuntos pessoais devem ser evitados, sempre, porque a sua vida é privada e deve continuar assim. Eu não acredito que abrir a sua vida para as pessoas e falar da sua vida para as pessoas seja ganho em algum momento, de modo geral, né? Acho que isso não agrega nada, né, a vida, a sua vida profissional. A não ser que seja realmente você tem um amigo, mas dentro do ambiente de trabalho, acho que evitar assuntos pessoais é uma recomendação. E até alguns ditados também falam, né? Não fale seus objetivos de vida para ninguém, né? Porque a galera acaba colocando aí uma má energia, vamos chamar assim, né? E as coisas Uhum. acabam não acontecendo. Mas realmente Sim. falar sobre isso, qualquer assunto que vocês já puxaram, na verdade, é complicado, porque eu preciso fazer com que a outra pessoa entenda exatamente o que eu estou passando, né? E se ela entender de forma diferente, já era. Você não vai conseguir corrigir aquilo de uma forma tão rápida e prática, talvez para reverter, quem sabe, uma promoção, né? Sim, não, com certeza. As questões polêmicas também corporativas, né, também tem que ser evitadas, né? Essa coisa de ficar reclamando sei lá, de um gerente, falando que o seu colega não faz o serviço, que é um encostado, que o outro fica dormindo, ou fica na internet, ou fica numa rede social em vez de trabalhar. Eu acho que tem coisas que você tem que tomar muito cuidado para quem você fala e por que está falando, principalmente, né? A troco do que você está falando isso, né? O que você ganha com isso, né? Então, são assuntos realmente que devem ser evitados porque você não tem nenhum benefício com relação a isso, né? Quem não faz o seu trabalho corretamente, ou desvia o seu trabalho, ou enrola, não entrega o que precisa, ele vai sofrer a sua penalidade. Uma cedo ou tarde ele acaba sofrendo a penalidade, né? Então, não vejo por que ficar entrando nesses assuntos. E nos assuntos positivos também, você está concorrendo a uma vaga de promoção, a não ser que seja público dentro da empresa, você também não precisa ficar contando para Deus e o mundo, como você falou, né? Os invejosos sempre, sempre estão às espreitas, né? E os invejosos estarão prontos para acabar com todo o marketing pessoal que você fez. Você trabalhou, você não sabe qual é a intimidade. Você acha que você é íntimo do seu chefe e tem alguém mais íntimo ainda a ele, né? Que você não imagina, o cara te destrói e Com você fica para certeza. depois, né? Com certeza. Todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco, exatamente, exatamente. Você tem alguma história legal para contar sobre isso que você tenha passado? História de coisas que deram errado, assim, É isso? Que você achar que deve contar. Olha, Luiz, eu, assim, profissionalmente eu passei por alguns perrengues, assim, sabe? De ter chefes não muito bons no sentido de gestão, né, de pessoas e ter bastante problemas com isso, né? Eu sou uma pessoa muito calma, sabe? Eu sou uma pessoa muito, assim, muito centrada, eu diria, profissionalmente falando, né? Eu não sou uma pessoa que estressa com facilidade ou não, eu tento seguir uma linha de trabalho, uma linha de raciocínio que é uma linha para o positivo, e assim, eu vou fazer isso porque eu acho que isso é o melhor caminho, é o que interessa, é chegar lá naquela meta e tal, né? E os perrengues vão aparecendo, as pessoas que vão atrapalhando, enfim, de todos os níveis, tanto superiores como que estão abaixo de você também. Isso acontece em qualquer ambiente corporativo, isso não é segredo nem novidade para ninguém. Agora, eu sou uma pessoa que eu acho que eu sigo o seguinte ditado: quem faz aqui, paga aqui. Então, eu nunca, jamais fiz nada contra ninguém que eu tenha sofrido qualquer tipo de problema profissional, que tenha me prejudicado de alguma forma. Eu nunca fiz absolutamente nada para prejudicar essa pessoa, porque eu sei que uma hora isso volta. Que quem faz alguma coisa não legal, tenta prejudicar alguém, uma hora ela vai receber isso de alguma forma, porque pessoas que não são do bem normalmente acabam sofrendo as consequências das suas atitudes, né?
Essa é a vida cobrativa, né? Exato. Não exatamente corporativo, mas é o cobra, né? É, Cobrativo. exato. Acabei de Exato. inventar esse termo, tá? Coloquem no dicionário Aurélio para mim, coloca lá meu nome que criei. Na verdade, tem Com muita gente créditos. passando. Oi? Com créditos. Com créditos, é. Porque assim, o mundo corporativo não é um mundo de Sofia, né? Na verdade, Sim. acaba. Para o gerente, acaba sendo a escolha de Sofia, né? Conforme o livro, que tem que escolher um em detrimento ao outro. Mas também tem aquela questão dos caras, das pessoas puxarem o tapete, né, das outras e falar mal e você acabar sendo queimado e tudo mais. Mas você falou um negócio aí que eu tive lembrei de uma situação que na verdade é a seguinte: além de você trabalhar todo aquele marketing, falar bem, se vestir bem, fazer seu trabalho bem feito, tudo mais, você ainda depende de ter um bom gestor, né? Porque Claro. imagina o seguinte: você está se esforçando para ser um bom funcionário. E a pessoa que vai entrar acima de você, ele pode ser simplesmente uma pessoa que não esteja preparada, né, para estar Sim, naquele cargo de gestão. Ele pode sim. ter feito um marketing pessoal muito bom, né, com alguém que colocou ele ali, mas na verdade a parte técnica dele, ó, a parte de gestão dele, será uma Parte situação muito emocional, né, horrível, né? também. E isso, você acredita que o mau gestor destrói qualquer funcionário, qualquer marketing que a pessoa esteja fazendo, aquele esforço que ela está fazendo? Existe uma possibilidade, sim, claro, de um superior, né, estando num cargo superior, ele desmerecer o seu trabalho, desmerecer a sua pessoa. Eu já vi também vários casos, vivenciei vários casos, né, de situações em empresa de crítica de roupa. Ai, não, vai lá e fala para a pessoa que ela não pode vir de chinelo, coisas que não era a minha função, mas assim, as pessoas criam situações constrangedoras, né? Não só para quem está fazendo, como para quem está sendo o portador do recado, né? Porque às vezes a pessoa não quer falar diretamente, ela manda alguém falar, né? Que é pior ainda, né? Mas eu acho que existe uma possibilidade, sim, disso acontecer, né? O que eu acredito e dou como uma dica é que todas as pessoas que tenham uma boa condução, né, que tenham uma ética de trabalho, que são ilibadas, que fizeram o seu trabalho bem feito, que elas não se abalem com isso. Não se abalem. Eu acho que se você está desempenhando a sua função, tá dando o melhor de si, isso é muito, muito, muito importante. Uma vez eu estava numa palestra do Dimenstein e ele falou isso. Não importa o que você faça, faça muito bem. Você pode ser um copeiro, você pode ser um office boy, você pode ser um diretor de empresa. O que você assumir para fazer, você faça muito bem feito. Então, mesmo que você não goste daquilo que você está fazendo, seja lembrado pelo melhor trabalho que você pode ter feito naquela função. Então, eu acho que isso é um mantra que as pessoas têm que aprender e têm que levar para a vida. Se eu estou aqui, se eu estou fazendo isso, eu vou fazer o melhor que eu puder, eu vou dar o meu melhor. Não é o que eu quero fazer, ou quero, mas não é o ideal que eu gostaria, mas eu vou procurar outra coisa, amanhã eu estou em outro cargo, eu estou em outra empresa, não importa. Mas enquanto eu estiver fazendo isso, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, eu vou tentar me sobressair pelo melhor trabalho que eu puder desempenhar. Eu acho que isso é um mantra que tem que ser levado para a vida. Tem que ser assim. Eu vou me dedicar a ser o melhor profissional naquilo que eu faço. Então, eu acho isso fundamental, fundamental. Ah, muito bem. Poranga, nosso tempo está quase se esgotando. Na verdade, eu parei de contar em algum Ah, momento ali, né? Eu não lembro agora exatamente quanto tempo tem. É uma falha, aconteceu. Meu marco pessoal foi para o escambau, né? Como cronometrista. É, acontece, né? A gente estava conversando aqui um tempão antes e acabei perdendo esse controle. Eu acho que deve ter começado mais ou menos há quase meia hora atrás. Você quer fazer um fechamento em cima desse tema? Liz, assim, eu acho que a gente abrangeu bastante pontos, né, que são importantes para a área de marketing pessoal. Acho que
é relevante sim, é importante que se aprenda sim, que estude, que procure aprender cada vez mais, que se aprimore cada vez mais, né, em toda essa relação, na relação profissional, que é totalmente diferente de uma relação pessoal, né, requer outro comportamento, requer às vezes outras atitudes, mas eu acredito que para os jovens e para os entrantes, para o pessoal que está começando principalmente, ele deve se dedicar bastante a isso, dedicar bastante a ser um excelente profissional, a fazer o melhor, a continuar se aprimorando, aprendendo, buscando conhecimento, aprofundando os seus conhecimentos, entendendo a sua volta, né? Tendo empatia, conhecendo conhecendo as outras pessoas, as outras áreas, enfim, desenvolvendo habilidades que ele precisa, né, para desempenhar bem o seu papel, seja ter iniciativa, criatividade. Eu acho que tem várias habilidades que você vai adquirindo com o tempo, pelo próprio exercício, né, da profissão, do trabalho, você vai adquirindo e vai aprimorando. Eu acho que tem que ser um eterno aprendizado para você melhorar as suas habilidades e explorar os seus talentos, né? Todo mundo tem talentos, não existe quem não os tem. Às vezes tem gente que tem mais de um talento, então vários talentos, então explore seus talentos, use os seus talentos a seu favor e vai embora que vai dar certo. E pergunta bônus agora. Tcharam, toca os tambores. Para aquela pessoa que geralmente não, né? Não dá para generalizar a situação, mas tem muita família que não dá o suporte para aquele profissional em casa, né? Não conversa, que não consegue espairar sobre algum tema que aconteceu no trabalho. Para essa pessoa especificamente, que acaba chegando no trabalho e querendo pôr as mágoas para fora, ou simplesmente não pôr as mágoas como uma coisa ruim, né? Mas pode Sim. só querer no ato de querer conversar, porque não tem um suporte em casa. Uhum. Ele deve separar essa situação daquela força interior dele que quer conversar, né, que quer pôr para fora aquilo que aconteceu, uma coisa boba mesmo, nada de coisa muito complexa. Só que ele vai tentar se segurar, não vai. Como que ele deve agir numa situação dessa? Eu acho que tem que pôr para fora sim, Luiz, assim, eu acho que é muito mais aí, talvez muito mais voltado para a questão emocional do que a questão prática, né? Imagino assim, uma família onde, por exemplo, o filho tem ou está trabalhando e ele tem uma especialidade, uma técnica, uma profissão que os pais não têm e que eles não têm conhecimento técnico, assim, não sabe como funciona na prática, vamos dizer assim. Ele vai ter que, eu acho que ele tem que conversar, sim. As pessoas têm que conversar, né? Com os amigos, com a família. Eu acho que não dá para você ficar deglutindo isso sozinho. Tem que explorar isso emocionalmente falando. Não adianta falar, não, porque lá no meu trabalho eu fiz um relatório e aí no relatório eu tinha na planilha Excel, eu tinha que fazer uma fórmula, essa fórmula que era XPTO não deu XPTZ, que a pessoa não vai entender nada. Então aí não adianta. Agora, você fala, puxa, eu fiz um relatório, me dediquei, poxa, o relatório não ficou legal, o meu chefe, o meu gerente não achou bom, tal, puxa, eu fiquei chateado. É uma forma diferente de você desabafar, né? Então, você põe para fora aquilo que está te incomodando. Aí, obviamente, a sua família a gente acredita que a família vai apoiar, vai falar, poxa, não, amanhã é outro dia, amanhã você conversa com ele, aí você refaz, vai dar tudo certo e tal, mas pelo menos você desabafou, você pôs para fora aquilo que estava te incomodando, né? Mas aí eu acho que é emocionalmente falando, né? Não deixar aquilo virar um botijão de gás que você vai acumulando, e um dia você tem um estresse qualquer e você explode dentro do trabalho, briga com todo mundo, enfim, aí não é o caminho, né? Acho que não resolve nada por aí, né? Eu dou uma dica que seria essa, é você conversar sim, mas expor mais a sua parte sentimental, emocional, que é o que mais incomoda. A parte prática você resolve. O relatório você resolve, né? O que você fez errado você conserta, enfim, isso daí você consegue reverter. Mas o emocional não. O emocional vai acumulando,
até a hora que você pode se estourar com qualquer besteira. Então, põe para fora o emocional, conversa, explica, fala que você ficou chateado. Você vai ver, só falar que já não ficou bem, que ficou chateado com alguma coisa, já melhora 100%, né? Vou contar um caso que eu lembrei agora. Só um É. pessoal que está assistindo a gente aí, não tem script nenhum, né? A gente só começa a conversar e vamos que vamos. Enquanto eu estava contando isso, eu lembrei de uma história quando eu trabalhei numa das empresas aí, no primeiro dia, né? Então eu fiz o curso lá de boas-vindas, então me colocaram numa área para trabalhar, que eu ia fazer um job rotation, então caí lá em determinada área, só que o gestor daquela área estava de férias e os colaboradores daquela área ficavam em reuniões, muitas reuniões fora do prédio, né? Então me colocaram numa área paralela a ela até meu gestor voltar. Então me colocaram numa baia lá com umas 10 pessoas, eu estava lá sozinho, não tinha computador ainda porque não tinha chegado, né? Então eu fiquei lá no celular brincando, isso foi em 2009, a empresa me deu um celular, estava lá conhecendo as funcionalidades dele. No final da tarde ou no dia seguinte, o gestor daquela área conseguiu o computador, então instalaram lá para mim um desktop. E a 2 baias de mim tinha um senhor já bem mais idade, que como era uma empresa antigamente era estatal, né? Então ele estava vindo daquele tempo lá de trás ainda, né? Ah, Para mostrar que ele estava lá há muito tempo. Então chegou o computador e eu comecei a conhecer a intranet da empresa, saber como funcionava, como configurava e-mail, coisas assim. Quando eu voltei do almoço naquele dia, esse cara tinha trocado o monitor. Ele tinha pego. Deixa ele fez eu chegando na área, né? Logo após o almoço. Ele trocou o monitor e falou o seguinte: você não vai usar sua máquina agora, porque eu estou fazendo backup da minha, eu vou pegar a sua e você vai pegar a minha, porque a minha é mais velha e você vai ficar com a mais. Você vai ficar com a velha e eu vou ficar com a mais nova. E ele ficou lá um tempão, né? E eu fiquei lá, sentado na cadeira, olhando ele fazendo aquilo, enquanto a máquina processava. E a menina que sentava entre a gente falou o seguinte: Fernando, você não vai fazer nada? Porque ele está trocando seu computador, né? Tipo, que falta de. Ela queria falar, né? Que falta de respeito, mas não podia falar porque era companheira de trabalho dele. Eu simplesmente olhei para ela e falei: eu vou ganhar um notebook da RH. Então, essa foi a promessa. Então, para que eu vou ficar me preocupando com um desktop, né? Para que eu vou ficar me estressando com isso? Esses momentos de primeiro. É o primeiro contato, né? É o primeiro momento que eu tive contato com aquela pessoa. E a pessoa apronta uma dessa, né? Extrema falta de respeito, isso não resta a menor dúvida, né? Como reagir a uma situação dessa? eu concordo com você. Eu já tive alguns problemas assim também. Eu fui trabalhar numa empresa e eu tinha que fazer um relatório e o meu computador não chegava. Não chegava, não chegava, não chegava e não tinha um computador para usar, porque não tinha computador sobrando na empresa. Eu falei, bom, fiquei pensando, falei, bom, eu não tenho computador, eu não tenho como digitar o relatório e imprimir esse relatório para a reunião, e eu não posso esperar um computador porque não ia dar tempo, né? Tipo, tinha que entregar o relatório no dia seguinte. Eu simplesmente fiz à mão. Fiz 3 cópias à mão, porque eram 3 pessoas na reunião. Eu, o dono da empresa e a diretora da empresa. Ele pegou o papel, eu entreguei em papel, escrito à mão. Ele pegou o papel, olhou, falou, escrito à mão? Eu falei, eu não tinha computador para fazer. Se eu preferia não ter o relatório ou estar escrito à mão. Porque eu não tinha o que fazer. Eu preferi entregar à mão do que falar, eu não fiz o relatório porque não tinha computador. É fácil, né? Porque fala, se vira, né? Eu falo, se vira, para mim foi escrever à mão. Então, assim, você tem situações em que você tem que avaliar a prioridade do que você precisa, ou a situação, como você falou, uma situação que você se encaixou num momento que você é novo. Ah, também já fui trabalhar numa empresa, ninguém me apresentou para ninguém. Olha, aqui é só mesa. E ninguém me apresentou quem era quem, com quem que eu ia trabalhar, nada. Você fica lá sentado o dia inteiro, sem fazer nada, esperando alguém ir lá te apresentar? Não, você levanta e vai. Olha, eu sou fulano, estou trabalhando aqui, tal, você faz o quê? Onde que é, né? Você é da minha área, não é da minha área? Então, assim, ficar sentado esperando a resposta cair do céu não é o melhor caminho. Agora, também não é o melhor caminho, como o seu caso específico, você criar
nenhum tipo de indisposição desnecessária com a pessoa com a qual você vai trabalhar, ou teoricamente iria trabalhar, né? Porque até então você não sabe nada, quem vai trabalhar com você, quem não vai, se ele era seu superior ou não, ninguém, né? Não tava, você não está ambientado ainda, então você vai criar indisposição? Não, você não vai criar indisposição. Primeiro você vai conhecer o ambiente, conhecer as pessoas, conhecer qual é a sua área de trabalho, conhecer qual é o seu espaço profissional, até onde você pode ir ou não, né? Quais são as regras da empresa, até você se ambientar, você tem que ficar na sua, né? Depois que você se ambientar e entender qual é a dinâmica, quais são as regras, quem é quem, como que você tem que se comportar, entender a empresa, aí você toma atitude conforme o caso. Eu já recebi, por exemplo, recebi um presente de um fornecedor. Eu trabalhei numa empresa antes, bem antes, eu tinha trabalhado numa empresa, eu era da área de marketing, mas também era área de compras. Na época, a área era uma única área. Compras e marketing era a mesma. A gente comprava os materiais, né? Compras no materiais de marketing. Então, folheteria, brinde, tudo isso a gente aqui comprava. Então, eu fazia a cotação com os fornecedores. Quando entrou, às vezes, o que acontecia? Tinha empresa que queria vender e queria me comissionar, porque era muito comum em algumas empresas o comprador ganhar comissão. Eu falei, não, eu não aceito comissão, porque para mim não é ético ser comissionado. Eu prefiro que você reverta a comissão para desconto para a empresa. Eu não quero comissão, eu não acho certo ganhar comissão. Não é, apesar de ser uma prática de mercado, na minha função, eu não tinha que ganhar, porque não fazia parte do meu trabalho e eu não achava que era ético fazer isso. Então, eu não quero, não aceito comissão. Além do que comissão era entre aspas, né, uma forma de suborno, né? Enfim, esse é um caso. Então, não, e acabou. Aí eu fui trabalhar depois, anos depois, numa outra empresa. Ganhei de um fornecedor um presente. Era meu aniversário, veio o fornecedor, me deu um presente, me pegou de surpresa. Eu não sabia, eu estava trabalhando há pouco tempo na empresa, eu não sabia se podia aceitar ou não presente, porque tem empresa que não pode, você não pode aceitar presente de fornecedor. Em hipótese alguma, seja ele o que for. Eu fiquei muito sem graça. E o que eu, né, eu não quis dizer para a pessoa não, eu falei, não precisa. Tentei, né, delicadamente, mas a pessoa insistiu, não, é seu aniversário, não, faço questão. Ok, eu peguei o presente, mas eu peguei o presente, a pessoa virou as costas, eu desci no RH e fui perguntar para o diretor. Falei, olha, diretor, aconteceu isso. A empresa X veio aqui, me deu um presente. Eu posso receber esse presente? Eu não sei se eu posso receber esse presente. Se o senhor me falar que eu não posso receber, eu vou devolver o presente e dizer que é regra da empresa. Infelizmente, eu posso até ser indelicada, mas a regra é a regra. Eu vou seguir a regra. Ele falou, não, tudo bem, você pode receber uma coisa de pequeno valor, então uma bolsa, um chocolate, né? Às vezes a pessoa quer fazer uma delicadeza, então tudo bem, você pode receber o presente. Mas eu fiquei super sem graça, eu não sabia o que fazia. Então, nesse momento, é importantíssimo que você conheça as regras da empresa, as normas da empresa, os procedimentos da empresa, para depois você tomar uma atitude coerente com o que a empresa tem como norma, como procedimento, e não sair fazendo da sua cabeça, né? Então, esse é a dica que eu dou, sabe? Não se indisponha por nada, não crie atrito por nada, e se você tiver dúvida com relação a alguma coisa, você vá na pessoa responsável ou num documento da empresa, se tem uma intranet, tem um documento que te dá esse embasamento, busque isso para você se defender no sentido de você estar seguindo as regras, né? A gente consegue criar um livro, né, contando esses causos, né? Falhas Nossa, corporativas. tem muitos casos. Falhas corporativas no mundo corporativo, né? Muitas cobrativas, né? Muitas cobrativas, exatamente. Exatamente. Poranga, vamos lá então. Se aquele momento eu achava que o tempo estava acabando, né? Passou bastante agora, acho que
ficou show. Como que a galera te encontra nas redes sociais? Olha, gente, qualquer pessoa que queira me contatar pode ir através da minha empresa, que é Moneyus, né? Meu e-mail é poranga@moneyus com 2 S's, money de dinheiro, us de nós, 2 S.com.br. O site é moneyus.com.br com um S só. Nas redes sociais, Facebook é Poranga Miranda e eu também tenho a página da empresa, que é a Moneyus Consultoria, que vocês me encontram lá, e no LinkedIn também, Poranga Miranda. Estou à disposição, quiser qualquer informação, trocar ideias, qualquer coisa que eu puder ajudar, eu estou às ordens, para todos. É isso aí, pessoal. Obrigado por você ter assistido até aqui. Não esqueça de assinar o canal e também de clicar lá no sininho para receber as nossas atualizações. É isso, pessoal. Tchau! Tchau!